Oi, gente, bom dia. Então, vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma razão que é a inversa da outra, isso quer dizer que uma razão vai aumentar e a outra vai diminuir. A gente vê isso muito com velocidade e tempo. Por exemplo, se um carro está andando devagar, ele automaticamente vai gastar mais tempo para chegar. Então ele está diminuindo a velocidade e ele está aumentando o tempo para ele chegar no lugar determinado. Mas se ele andar mais rápido, ele está aumentando a velocidade, mas ele está diminuindo o tempo. Então isso quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Os dois são grandezas. Lembra que grandeza é tudo que se pode medir? Então o tempo e a velocidade são coisas que nós podemos medir. São duas grandezas, por isso que está no plural. Grandezas inversamente, então uma está aumentando, a outra está diminuindo. Inversamente, está inverso, proporcionais, mas elas são proporcionais mesmo assim. Por quê? Porque se eu pegar essa razão que está nesse lado, que vai representar a minha velocidade, e inverter a minha outra razão, que é a do tempo, eu vou ter uma proporção entre elas. O que quer dizer? Que eu vou multiplicar os seus meios pelos seus extremos e vou encontrar o mesmo resultado, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiramente identificar se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Outro exemplo, já deu o exemplo da velocidade do carro. O outro exemplo que a gente usa muito é sobre obra. Por exemplo, está se construindo uma casa. Se eu tenho 4 pessoas trabalhando para se construir uma casa, elas vão gastar, sei lá, uma semana, 7 dias para construir essa casa. São exemplos, tá, gente? Então, 4 pessoas constroem a casa em 7 dias. Tá, se eu tiver 8 pessoas, quanto tempo eu vou gastar para construir essa casa? Então, eu vou ter mais pessoas, mas ao mesmo tempo, o tempo de construção da casa vai diminuir, porque eu tenho mais pessoas trabalhando. Então, eu diminuo o tempo de construção e aumento a quantidade de pessoas trabalhando, ok? Então, vamos lá. Vamos ver isso na prática. Ó, um carro vai para um destino e ele tá a quilômetros por hora, ele tá a 30 quilômetros por hora e ele vai gastar 6 horas para chegar nesse lugar. Se ele quiser gastar 4 horas para chegar nesse lugar, qual vai ser, vou chamar de X, qual vai ser a velocidade que ele vai precisar ir? Então, aqui eu tenho 2 maneiras de fazer. Uma maneira é você pegar e você fazer assim direto, ó. Em vez de fazer o X, você vai fazer assim direto. Você vai multiplicar 30 vezes 6 e X vezes 4. A outra maneira é você inverter isso daqui sempre. Sempre você inverter a razão que não está com X. Então, você inverteria a razão que está sem o X. No caso, seria 30 sobre X é igual a 4 sobre 6. Aí você poderia cruzar. Mas percebe que quando você faz essa multiplicação assim, cruzado, é a mesma coisa que você fizesse assim direto? Ó, o 4 você vai multiplicar com X. E o 30 você não vai multiplicar com 6? Então era a mesma coisa que você pegasse isso daqui. Então vai ficar, ó, 4 vezes X é igual a 30 vezes 6. 4x é igual a 30 vezes 6 é igual a 180. Então, x é igual a 180 dividido para 4. X vai ser igual a quanto? 45. Ok, gente? Então, essa é uma grandeza inversamente proporcional. Tá bom? Gente, uma coisa importante de vocês observarem é o seguinte. Grandezas inversamente proporcionais
elas têm... Quando você dividir um pelo outro, vocês vão ter razões inversamente proporcionais. Vocês vão ter o mesmo número, só que um, em vez de estar em cima igual ao outro, um vai estar em cima, outro vai estar embaixo. Vou explicar pra vocês. 30 sobre 60 e 6 sobre 3. Se você pegar e for simplificar isso daqui, 6 dividido para 3 dá 2, não é isso? Ok. E 30 dividido para 6? Aqui eu vou dividir para 10, aqui eu vou dividir para 10. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 6. Se eu dividir de novo por 3, em cima e 3 embaixo, eu vou ter 1 sobre 2. Aí você vai dizer assim, professora, mas essas grandezas, elas são inversamente proporcionais? São. Por quê? Porque aqui eu tô vendo 1 sobre 2. Aqui eu tô vendo 2 sobre 1. Percebe que o 1 aqui tá em cima e aqui tá embaixo, aqui o 2 tá em cima e aqui tá embaixo? Então elas são inversamente proporcional. Se eu inverter essa, eu vou ter igual a essa, concorda? Olha, se eu inverter, eu tô trocando de lugar, eu vou ter 1 sobre 2 do mesmo jeito que essa outra grandeza, tá bom? Então, quando pedirem para vocês verificarem se as grandezas são inversamente proporcionais, o que vocês vão ter que fazer? Simplificar as duas e verificar se a fração irredutível daquela alternativa é igual à outra, mesmo que elas estejam trocadas no lugar, né? Um seja denominador, o outro seja numerador. Tá bom, gente? Agora eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios e na próxima aula eu vou trazendo correção dos exercícios. Lembrando que vocês têm aula ao vivo, tá bom? Para poder tirar as dúvidas e também vai autocorreção para vocês poderem ver aonde vocês erraram, tá bom? Um beijinho no coração e até a próxima aula.